Pessoal, bom dia a todas e todos. Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo seja tranquilo. Vamos voltar aí para mais uma aula. Hoje eu vou dar continuidade ao que estávamos discutindo sobre a vegetação do Brasil, sobre os biomas brasileiros. Nas últimas aulas eu falei um pouquinho com vocês sobre a floresta pluvial equatorial, também conhecida como floresta amazônica. Falei com vocês sobre a floresta pluvial tropical, sobre a Mata Atlântica. Falei um pouquinho com vocês também sobre a mata de araucária, uma floresta ombrófila mista, que alguns autores consideram que ela está inserida no bioma Mata Atlântica. Ok? E hoje nós vamos trabalhar aí um pouquinho, vamos começar, pelo menos, com a mata dos cocais, ok? Mata dos cocais, beleza? Então qualquer coisa, só me procurar. Vamos embora. Deixa eu passar, por que não está passando? Deixa essa imagem de fundo aí. Mata dos cocais, pessoal. Essa mata dos cocais, ela está inserida nas faixas de transição da Caatinga com os cocais, do Cerrado com os cocais, da região amazônica com os cocais, ou seja, é uma região que cresce numa área de transição, tá? Ela é formada principalmente, olha aí as imagens, por palmeiras, tá? Mata dos cocais, então, é formado principalmente por palmeiras. E o Brasil, vocês já devem ter ouvido falar disso, pelo menos em história, o Brasil já foi conhecido como Pindorama. Pindorama. O primeiro nome do Brasil, E Pindorama quer dizer o quê? Terra das palmeiras. E quando se falava, estava dizendo exatamente da mata dos cocais. Da mata dos cocais, pessoal, se nós tivéssemos que traçar um perfil fitogeográfico dela, ela cresceria mais ou menos assim. Quer ver? Cadê minha canetinha? Tá aqui. Se eu tivesse que traçar um perfil dela, seria mais ou menos assim. Vamos ver se eu consigo desenhar aqui. Salta um pedacinho. Não estou conseguindo, Ai, meu Deus, peraí, deixa eu apagar aqui. Eu vou desenhar sem a régua aqui, que eu estava desenhando com uma régua aqui, mas não está dando certo. Vou sem a régua mesmo, vai ficar meio esquisito. Se você pegar, deixa eu ter uma elevaçãozinha aqui, desce aqui. Aqui fica a região da Amazônia. Aqui nós vamos estudar ainda, fica a chamada Caatinga. E bem aqui, no meio norte brasileiro, que cresce a Mata dos Cocais, onde nós temos então a formação dos pinheiros, é uma área de transição, ok? Então, olha só, as duas palmeiras mais conhecidas que nós... O desenho ficou ruim, era para desenhar num lugar maior, Mas é importante só para você entender que é uma área de transição. As duas palmeiras mais conhecidas que nós temos aí na Mata dos Cocais é o famoso babaçu, com certeza você já ouviu falar, e a carnaúba. Bom, babaçu, muito utilizado aí para a produção do óleo, tá? O óleo de babaçu, usado na produção alimentícia, na indústria, na produção de chocolates, vem aí o óleo de babaçu, e também na indústria de cosméticos, ok? Então o babaçu é muito importante nesse aspecto. Já a carnaúba, ela é o símbolo da região do meio norte, O meio norte está lá na região nordestina, Lembre-se que o Nordeste ele tem as 4 fases, as 4 sub-regiões: Zona da Mata,
nós temos a Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. Tá ok? E aí, pessoal, a carnaúba que é o grande símbolo dessa região, ok? Conhecida aí como árvore da providência. Por que a carnaúba, né, uma palmeira, ela é conhecida como a árvore da providência, a árvore da vida também? Já vi provas trazendo isso. Pois ela apresenta uma grande versatilidade, né, na sua composição. Ela pode ser toda utilizada. Eles utilizam a carnaúba, tudo se aproveita dela. Da folha se extrai a cera de carnaúba tão conhecida. Da própria árvore, né, da carnaúba se extrai os frutos que são utilizados aí na região para alimentação, sobretudo do gado. Das raízes são utilizadas para fazer medicamento. Os troncos, né, a árvore em si é utilizada para a construção de casas, telhados, móveis. E daí vem então o nome árvore da providência, ok? Árvore da vida. Só que mesmo sendo a árvore da vida, mesmo a mata dos cocais sendo tão importante para as pessoas, né, é uma vegetação que sofre uma forte pressão, tá? Principalmente na sua porção sul, né? Na porção sul da Mata dos Cocais, que pega uma parte ali do sul do Piauí, do sul do Maranhão, né? E o restante ali do Nordeste, onde ela está inserida. Ela está num contexto, pessoal, a Mata dos Cocais, que nós chamamos de fronteira agrícola, né? Essa fronteira agrícola da Mata dos Cocais nós chamamos de Matopiba, tá? Matopiba, que é um acrônimo, né, de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. É uma área de expansão da soja do Brasil, daí a fronteira agrícola. E a soja está expandindo para essa região, né, e tem desmatado profundamente a Mata dos Cocais, que é tão importante, sobretudo para os povos ali que dali vivem, né? E nessa região, principalmente no Maranhão, que existem as famosas quebradeiras de coco babaçu, tá? Que já foi motivo aí de reportagem do Fantástico, do Globo Rural, de tudo enquanto você imaginar, mostrando essas comunidades que vivem aí, né, do extrativismo, sobretudo da Mata dos Cocais, ok? Bora para mais uma. Caatinga, tá? A caatinga, pessoal, é a vegetação aí do sertão nordestino e de parte do norte de Minas. Então, a primeira coisa que você vai tirar aí da sua cabeça é que a caatinga é um bioma, é uma vegetação característica do Nordeste. Não. Ela é característica de uma parte do Nordeste, tá bom? Se nós tivéssemos que fazer um desenho do Nordeste, eu teria aqui, ó, mais ou menos dessa forma. Ai, é difícil desenhar nessa mesa digitalizadora aqui. O Nordeste é mais ou menos composto dessa forma aqui, ó. Aqui nós temos a região da Amazônia, né? Claro que não é Nordeste, que eu mostrei para vocês lá naquele desenho anterior. Aqui eu tenho o meio norte, onde estão os cocais, a Mata dos Cocais. Aqui, nessa porção, nessa porção aqui, eu tenho o sertão, que é o que nós vamos estudar, onde está a Caatinga, tá? Aí, continuando o perfil fitogeográfico do Nordeste, aqui nós temos o Agreste, que é onde fica a umidade, lembra? E aqui eu tenho a Zona da Mata. Zona da Mata, aqui está o mar. É onde está a Mata Atlântica. Mata Atlântica. Umidade, vem a nuvem, para aqui, barla vento, sota vento. Então aqui está o famoso sertão. Estou fingindo, estou desenhando um cacto aqui, tá? O cacto é esse aqui.
Aqui está o sertão, ok? Pessoal, então vegetação do sertão nordestino e parte do norte de Minas, ok? Caatinga, inga, lembra isso aí, toda vez que tiver uma palavra com inga, tá? É uma vegetação, é uma expressão indígena, inga, tá ok? Que significa inga, quer dizer mata branca. Tem esse nome, pois como o clima da região é semiárido, já ensinei para você sobre o clima semiárido, durante grande parte do ano não tem chuva, tá bom? E a vegetação, então, ela perde as suas folhas nesse período sem chuva, tá? Para poder suportar esse longo período de estiagem. E esse fato, você olhando para a vegetação sem folhas, só os galhos, ele dá um aspecto esbranquiçado, acidentado para a vegetação. E daí que os indígenas chamavam a região de Caatinga, ok? Quer dizer mata branca. Já posso definir também que é uma vegetação caducifólia. Ela é decídua, ela perde as folhas em uma época do ano, tá? Sobretudo na época que não tem chuva. Presença, olha aí a imagem das cactáceas, principalmente, já que eu falei com vocês na aula passada, o Enem trabalha muito com a intercontextualidade, né, quando vai trabalhar esses autores, essas coisas, para poder falar da caatinga, por exemplo, ele usa muitos tipos de vegetação que existe na caatinga, né? O mandacaru, o xique-xique, coroa de frade, tá? Que são aí vegetações típicas da caatinga, ou seja, vegetações xerófitas, ambientadas, acostumadas a ambiente seco. Não esquece, eu já vi, o Enem gosta muito, em vez de ele falar assim, as xerófitas, não, ele vai falar, de acordo, sei lá, com Euclides da Cunha, não sei, né, o mandacaru, não sei o que, ele está falando sobre a caatinga. É uma vegetação, pessoal, que nós chamamos de esparçada, uma vegetação aberta, tá? Porque eu tenho uma aqui, outra ali, ela não é junta, ela não é fechada como as matas que nós estudamos anteriormente, né? E isso favoreceu o desenvolvimento nessa região da chamada pecuária extensiva, aquela pecuária que o animal é criado solto, sem muita tecnologia, tá? E foi uma das primeiras atividades econômicas desenvolvidas aí, tá? Na região da Caatinga, principalmente ao longo do Vale do Rio São Francisco, tá? O Rio São Francisco, meus amigos, que já foi chamado, inclusive no passado, de Rio dos Currais, tá? O vale dele já foi chamado de Rio dos Currais pela presença muito expressiva dos rebanhos aí da pecuária, tá? E essa também mais um regionalismo, uma coisa que o Enem gosta de trabalhar muito, essa pecuária extensiva que fez surgir na região aquela famosa cena que nós temos aí do vaqueiro do sertão, aquele cara que usa aquele gibão de couro, aquelas coisas tudo de couro, o seu cavalo ele tem aquele negócio de couro aqui no peito, de couro nas patas, o cara usa couro na perna dele, couro no braço, chapéu de couro, tudo é de couro, sabe aquele vaqueiro, tudo é de couro, né? E por que ele usa isso? Porque a vegetação tem muito espinho, né? Então como ele vai caminhar por essa região, ele usa o couro para se proteger, tá? Trata-se de uma vegetação endêmica do Brasil, tá bom? Não existe em outro lugar do mundo. Se você falar caatinga em outro lugar do mundo, não existe, tá bom? Ela é muito específica do Brasil. Tanto, ela tem algumas similaridades com outros biomas, com outras vegetações, tipo os steppes, tá bom? Mas é uma vegetação endêmica. Essa, como nós conhecemos aqui no Brasil, ela só existe aqui, essa que tem no sertão nordestino. Tanto é que quando um gringo vem para cá, você não apresenta, olha, isso aqui é uma caatinga, né? Foi criado na comunidade internacional um nome, né, que é uma junção da savana com os steppes, né, que é a savana estépica, que é conhecida como caatinga no Brasil, tá bom? É um bioma de
grande biodiversidade. É igual eu falei com vocês, nós temos que parar com aquela ideia de categorizar as coisas, achando que, que um bioma tem muita importância, porque tem muita biodiversidade, outro menos não. É um bioma que tem grande biodiversidade e sofre muita degradação para a produção, principalmente na região de lenha. Ok? Vamos mais um. Olha ele aí, o cerrado, também conhecido como a savana brasileira, tá? Ele guarda semelhanças com a savana que tem lá na África, mas ele não é a mesma coisa, tá? Nós temos algumas semelhanças com a savana africana, mas, por exemplo, na fauna nós não temos aqui um leão andando aqui no nosso cerrado, não temos uma girafa andando aqui, tá ok? Então, ele é conhecido como savana brasileira, pois ele guarda algumas semelhanças com a savana, principalmente semelhanças quanto aos aspectos locacionais, ou seja, tanto o cerrado como a savana lá, eles estão na área intertropical do globo, né? Eles apresentam semelhanças quanto à sua fisionomia, tá? Quanto ao porte da vegetação, né? Fisionomia no porte arbustivo, principalmente, e no espaçamento entre a vegetação, ela não é tão fechada, ok? E outra semelhança é no aspecto climático, né? Já que ambos estão, tanto a savana como o cerrado, em zonas de clima tropical. É uma formação, pessoal, no Brasil aqui, de grande importância hidrológica, tá? Pois ela abriga, o cerrado aí, as principais nascentes e afluentes dos principais rios brasileiros, Rio São Francisco, Tocantins, Araguaia, tá ok? Então ela abriga aí importantes nascentes, tá? Tanto que o cerrado, ele é conhecido, eu já vi isso falando em prova também, ele é conhecido como a caixa d'água do Brasil. Tá? Apesar da floresta amazônica ter uma importância, por exemplo, lá dos rios, né? nas chuvas, né? E tudo, mas o que alimenta muitas vezes como afluente esses próprios rios, eles nascem no cerrado. Então, quem está fornecendo muitas vezes a água para esses rios da região amazônica, da região Platina, por exemplo, são os rios do cerrado. Olha a importância hidrológica deste local. Ok? Então tem que pensar sobre isso aí. Está localizado no Brasil Central, na área de chapadas, né, de clima tropical, como eu falei com vocês. A vegetação do cerrado possui aí um sistema radicular, ou seja, raízes muito desenvolvidas. Né, elas possuem raízes profundas, as árvores do cerrado possuem raízes profundas. O clima é tropical, o verão é chuvoso, o inverno é seco. Isso faz com que a vegetação tenha que procurar água cada vez em áreas mais profundas do lençol freático, tá bom? Então a raiz ela é profunda, ok? Possuem folhas ásperas, quem já, né, no cerrado, aquelas folhas ásperas, né? Essas folhas ásperas nós chamamos elas de coriáceas, são folhas coriáceas, porque são a folha ser áspera, né, é uma forma que a vegetação tem, assim como a raiz profunda, a folha no caso, né, de reduzir a perda d'água, e a raiz de procurar águas cada vez mais profundas, já que eu tenho uma estação aí muito grande de seca, tá? O cerrado ele apresenta 3 estratos da sua vegetação. Eu tenho o estrato arbóreo, o estrato arbustivo e o estrato herbáceo, as gramas, tá? E as árvores normalmente apresentam aí os troncos retorcidos, olha aqui, ó, os troncos retorcidos. Isso se deve ao excesso de alumínio presente no solo do cerrado, tá? Esse excesso de alumínio acaba tornando o solo tóxico, tá? E é tóxico para as plantas e elas acabam aí tendo essa condição retorcida, tá? Pessoal, o cerrado ele tem vários formatos, sabe? Se eu tivesse que desenhar o cerrado aqui, né?
Eu poderia fazer ele dessa forma aqui. Eu não sei. Aqui o desenho aqui vai ficar meio esquisito. Mesmo porque não dá muito para desenhar nessa área aqui. Bom, olha só. Eu tenho uma parte do cerrado que ele está associado aqui ao que nós chamamos de mata ciliar, que é aquela mata próximo aos rios. Eu tenho o chamado cerradão, quando eu tenho o porte das árvores um pouco mais altas. Eu tenho o cerrado, como a gente conhece, né, com o porte mais arbustivo das árvores. E eu tenho o chamado campo, né, os campos limpos do cerrado. Nas áreas do cerrado onde estão as nascentes, elas são chamadas de veredas, que são essas áreas mais um pouco mais altas do relevo, tá? É onde nasce principalmente o buriti, tá? Que é uma palmeira no cerrado, ok? Então, o buriti que cresce nessa região de veredas aqui. Veredas são as áreas de nascentes do cerrado. Então, eu já vi muito Enem cobrando isso também. As áreas de veredas, cerrado, ok? E eu tenho essas áreas de maior altitude no cerrado, que são chamadas de campos rupestres, tá? Então, mas são todas áreas de cerrado, ok? Bom, durante muito tempo, pessoal, só antes de eu continuar, por que o cerrado tem várias dessas formações? Ora com portes maiores, portes menores, mais espaçados, né? É só você lembrar da diversidade pedológica, né? O solo, tem áreas que tem solo que tem mais umidade, tem áreas que tem solo com composição mineral superior. E isso vai diversificar muito a vegetação, tá? Por isso que o cerrado tem essas composições: cerradão, cerrado, campo limpo, veredo, campos rupestres, ok? Pessoal, por exemplo, a Serra do Cipó, nossa, aqui é uma área de campos rupestres, né? Rupestre está relacionado ao quê? Vem de rocha, né? Então são aqueles campos que crescem no meio da rocha. Vai lá na Serra do Cipó, é tudo rocha e aqueles campos espaçados lá, ok? São as regiões serranas, né? Serra do Espinhaço, Serra da Canaça, Serra do Cipó, onde tem uma altitude elevada, mas tem a presença do cerrado aí crescendo em rocha, tá? Durante muito tempo, o cerrado ele foi encarado aí como um empecilho ao desenvolvimento econômico do Brasil. Acreditem. Tanto que na década de 70 existiam cartilhas do governo de como desmatar o cerrado. Pasmem, tá? E isso tem mudado, claro, né, nos últimos tempos, porque perceberam que se o cerrado extinguir, né, nós acabamos, inclusive, com a existência nossa aqui neste lugar, já que eles são os grandes mantenedores hidrológicos do nosso planeta, ok? Vamos mais um, para não ficar muito longo. Olha os pampas. Os pampas, pessoal, estão relacionados ao extremo sul do Brasil, tá? Trata-se de uma vegetação campestre, tá? Campestre, campos. Temos que ter atenção que os pampas no sul do Brasil não são a única formação campestre do Brasil, não são os únicos campos que no Brasil, né? Porque nós temos campos lá em Roraima, nós temos campos na Amazônia, né? A chamada Capinarama, tá? No Cerrado. Agora, área contínua de campo, igual essa imagem que eu estou mostrando para vocês aí no Brasil, o destaque é uma região no Brasil chamada de Campanha Gaúcha. Então, Campanha Gaúcha é uma região do Brasil, tá? Traz um local fronteiriço ali do Brasil, estou olhando para o mapa do Brasil, entre a Argentina e o Uruguai, no extremo sul do Rio Grande do Sul, aonde eu tenho aí, né, a presença dos campos, tá? A presença de um relevo levemente ondulado, tá vendo? O relevo aqui, olha, tem essa ondulação suave aqui. Essa ondulação é chamada de coxilhas, tá ok? E aí nós temos essa formação aqui, vegetal de campos, onde há um predomínio herbáceo, tá? Mas, apesar de ser um predomínio aqui, dessa grama aqui, herbáceo, pasmem, acreditem, é uma vegetação heterogênea. São vários tipos de grama
que se desenvolvem nos pampas, tá? Nos pampas é que crescem também ao longo dos cursos d'água as chamadas matas ciliares, tá? Que são aquelas matas que protegem as cabeceiras dos rios, tá? Como se fossem nossos cílios aqui, por exemplo, dos olhos, ok? Região muito utilizada, muito conhecida para a atividade da pecuária de corte, tá? A criação de animais, que leva inclusive a uma intensa degradação dessa região, que eu já estudei com vocês, que é o processo de desertificação do solo, né? E a arenização, né? Desculpa, a arenização desse solo. Beleza? Vamos lá. Olha os mangues aí, ó. Também conhecido, né? Algum de vocês alguma vez já teve contato com isso aí, né? Nem que seja no globo rural. É uma vegetação litorânea típica de regiões tropicais, tá? Por que eu estou salientando isso? Porque o mangue não dá em qualquer lugar. E ele é típico de regiões tropicais. Você precisa de pré-condições para existir mangue. Você precisa da presença de águas quentes, de pluviosidade elevada, de muita chuva, de águas calmas, águas relacionadas ao processo de reentrância. Sabe o que é reentrância? Reentrância é o recorte que um continente tem ao longo da costa. Por exemplo, vamos supor que, ó, que eu tenho aqui um continente. Ó. Eu estou beirado aqui. Vou mostrar para vocês. Aqui é o mar. Que é o mar. Essas entradinhas aqui, tá vendo? Ó, do mar para dentro do continente, aqui está o continente. Essas entradinhas aqui que são chamadas de reentrância. Essa pequenininha é o que nós chamamos de enseadas. Essa um pouquinho maior do que a enseadas são chamadas de armação. E essa aqui maior é chamada de baía. E quando eu tenho uma gigantesca de tamanho continental, eu tenho um golfo, tá bom? Aí quando eu tenho uma gigantesca assim, a entrada do mar em direção ao continente, eu tenho um golfo. Tranquilo? Então, eu preciso de áreas assim, onde eu tenho um recorte ao longo da costa para a entrada do mar. As águas ficam calmas nessa região. Ou em áreas onde eu posso ter o final aí dos rios, né? As áreas de estuário ou delta de rios para ocorrer o mangue, né? Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, o delta de um rio, aqui, o delta não, o estuário de um rio, né? A saída de um rio com um braço só, né? Aqui está o mar, por exemplo. Esta área aqui, com certeza poderia abrigar aí, ó, os mangues. Isso aqui finge que é uma vegetação de mangue. Ok? Bom, o rio, pessoal, aqui próximo ao mar, ele fica com pouca energia, né? Ele chega aqui devagar, as águas bem calmas próximo do mar. E ele começa a depositar muito sedimento nessa região. Principalmente os sedimentos menores, os de menores granulometrias, que nós chamamos. O tamanho, estou falando do tamanho do sedimento, os pequenininhos, tá? Principalmente ele começa a depositar aqui, ó, silt e argila. Silt e argila em pequeno tamanhozinho forma lama, ok? Que é uma das características marcantes do mangue. E essa lama, ela vai vedando o solo. E aí dificulta o quê? A própria oxigenação do solo. Tá? E aí, quando ela dificulta a oxigenação do solo, ela vai forçando o sistema radicular, o sistema de raízes da árvore, a subir e a realizar as trocas diretas aí com o meio, né? Surgindo as chamadas raízes aéreas, que são essas que estão vendo aí nas fotos, que existem duas, que são as
pneumatrofas, tá? Que fazem as trocas diretas, que é quando você sai só um tubinho assim para fazer a troca direta. E tem essas aqui que são as famosas escoras, tá? Raiz escora. Por que tem essa raiz escora aí? Que ela vai criando escoras na árvore, que quando a maré subir, para a maré subir e descer, para ela não ficar levando a vegetação para um lado e para o outro, é como se ela criasse uma escora, a maré sobe e desce. A vegetação ela fica estável o tempo todo. A vegetação é um incrível engenheiro, né? E olha só, como o mangue sofre a ação das marés, há ali uma mistura de água doce com água salgada. Ou seja, a vegetação aí ela é adaptada a ambiente salino. É uma vegetação halófita, que eu já expliquei para vocês também. Durante muito tempo no Brasil, né, os mangues foram simplesmente soterrados. Tem aquele mato ali, cobria-se o mangue para construir casa, calçadão do mar, esse tipo de coisa. Tá bom? Somente nos últimos anos, isso há pouco tempo atrás, tá? Falando de coisa de 30 anos aí, 20 anos no máximo, né? Os estudos têm demonstrado a importância dos mangues para a reprodução da fauna marinha. Tá? O mangue é conhecido como berçário marinho. Mais de 70% de todas as espécies de peixe que existem no mar, em algum período no seu ciclo de reprodução, fazem isso nos mangues. Então, olha a importância da cadeia alimentar e da própria reprodução da vida, né, marinha que o mangue tem, tá? E é claro que o mangue ele tem uma potencialidade também em relação à pesca que é desenvolvida e ao extrativismo vegetal e animal, principalmente de caranguejo, né? Que o pessoal, muitas pessoas vivem disso na região, ok? E vamos ao último, pessoal, o Pantanal, tá? Muito importante quando falamos sobre esse bioma aí, entender que a interação que ele tem com a topografia, com o relevo e com a fluviosidade, com os rios. É um bioma que se relaciona muito com o relevo e com os rios, tá bom? O Pantanal, pessoal, é conhecido também como complexo vegetacional. Se você tiver lá na sua prova complexo vegetacional, está falando do Pantanal. Ou seja, quando falo complexo vegetacional, eu estou falando de uma grande biodiversidade. Professor, beleza, mas todos os biomas você está falando disso, mas o Pantanal é diferente, tá? Por quê? A biodiversidade é tão grande, tanto de fauna como flora, e aqui nós estamos focando na flora, é claro, né, que o Pantanal ele cria um mosaico vegetacional. Por quê? Ele apresenta elementos vegetacionais, olha só, dentro desse bioma, do Cerrado, da Amazônia, da Caatinga, dos campos, dos cocais, dos mangues. Olha que doideira dentro desse bioma. Então ele é um mosaico vegetacional, por isso que ele é chamado de complexo vegetacional. Ele tem tudo, né? Praticamente que nós estudamos aqui, tá bom? Pessoal, e uma das explicações para ele ter essa diversidade, né, ela está relacionada aos rios que compõem o Pantanal, né? Pois o Pantanal ele vem, né? Ele tem rios, vamos dizer assim, que vêm da fronteira lá da região amazônica, que vem da fronteira da região do Cerrado, tá? E esses rios eles transportam muitos sedimentos e muitas sementes com eles, sementes da Amazônia, sementes do Cerrado, tá bom? Então os rios eles acabam servindo como dispersores dessa vegetação nesta região. Além de ser uma região, dessa região funcionar como uma rota, como uma parada, né, na rota das aves migratórias, que também são dispersoras de sementes, que vocês já estudaram isso em biologia. O Pantanal está localizado aí no centro-oeste, né, entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, uma área mais ou menos do tamanho de Portugal. O Pantanal está numa região de depressão. Olha que doideira. Então, uma região rebaixada em relação ao seu entorno. Então, ele está numa região de depressão, que predomina um processo erosivo. E nesta posição que ele está de depressão, nessa parte baixa dele, ele apresenta aí, ele está repleto de rios. E aí, como ele está repleto de rios nessa área
de depressão, que tem uma topografia suave, ele forma uma grande planície lá embaixo. Olha que doideira, tá? Uma área de deposição aí do quaternário, uma área muito recente de formação geológica, tá bom? O principal rio que drena aí o Pantanal é o Rio Paraguai, o famoso Rio da Chalana, lá do Almissáter, tá ok? E o Rio Paraguai, ele tem uma característica de ser um rio meandrante. O que é isso? Um rio sinuoso, ele tem muitas curvas, tá? E tem muitos meandros, né? A curva de um rio chama meandros, por isso que ele é um rio meandrante. E essas curvas, né, e pelo fato de ser uma planície, nós temos que pensar que qualquer alteração neste rio, né, ele já tem uma carga muito grande de sedimentos dentro dele, por estar em planície, né, ele corre devagarzinho, e por ter qualquer alteração você pode assorear e fazer, inclusive, sumir, tá, esses rios. E o Pantanal, ele sofre muito, né, muito com as interferências, né, nossas aí no seu meio. Perceba, ele está numa área rebaixada. Então, qualquer interferência no entorno dele aqui, a consequência é direta no Pantanal. Então, o Pantanal sofre muito com a produção de insumos agrícolas que são utilizados na produção de soja ao seu redor. Tem parte do Pantanal aqui. Ao redor aqui, na parte elevada, é plantado soja. Tá? E nós sabemos que ao redor do Pantanal é o cerrado. O cerrado, já ensinei para vocês que a gente corrige o solo do cerrado, né? Porque ele é muito tóxico, ele tem muito ferro presente nele, muito alumínio. Então a gente tem que corrigir. Então eu utilizo muito insumo agrícola. Os rios não vão desaguar todos nessa área mais rebaixada do Pantanal. Então todo esse insumo agrícola, toda essa contaminação vai para onde? Pantanal. Peixes, animais apresentam já nas suas características muita contaminação dos insumos agrícolas que são utilizados nas áreas circunvizinhas do Pantanal. Além do processo de assoreamento trazido aí dos outros rios, né, o processo erosivo que está fazendo com que vários cursos da água, várias águas aí do Pantanal estejam sumindo, tá? Temos também no entorno do Pantanal a produção de cana-de-açúcar, principalmente na região sul aqui, né, para a produção do álcool. Tá? E nesse processo do álcool, plantio do cana-de-açúcar, você vai produzir o álcool, né, você tem um subproduto, ao fazer o álcool, você chamar de vinhoto. E a maior parte desse vinhoto ainda é lançado nos rios. E isso aumenta muito a taxa dos elementos decompositores, que vocês já estudaram isso em biologia, tenho certeza, e vão levar aquele rio a um processo de eutrofização, vão matar toda a biodiversidade e a vida ali presente. Tá? E sem contar, claro, né, da questão antrópica hoje, muito presente no Pantanal, que estão relacionadas às queimadas. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado aí da parte de vegetação do Brasil. Qualquer coisa, estou à disposição de todos. Tchauzinho e até a próxima semana. Valeu!